Amém. Senhor Jesus, aleluia. Sejam todos bem-vindos a mais uma transmissão do canal da Igreja Itaúna, um canal compromissado em trazer para todos nós a palavra de Deus, com vista a levar salvação, edificação e assim nos preparar para a volta do Senhor. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve e deixa o seu like. Essa mensagem é a primeira mensagem do livro de número 5, né, dessa série Nossa Missão é a Edificação do Corpo de Cristo, e cujo título é A Verdade Absoluta. Amém? A Verdade Absoluta. Amém? E a mensagem de hoje, o título da mensagem de hoje, a unidade do Espírito no vínculo da paz. Vamos todos falar junto? A unidade do Espírito no vínculo da paz. Ó Senhor Jesus, antes, baseado em Efésios capítulo 4, versículos de 1 a 6. Antes, porém, de nós entrarmos nessa porção, vamos ler aqui Efésios capítulo 3, que nós já vimos na mensagem anterior, sobre alcançar toda a plenitude divina. Ó Senhor Jesus, irmãos e irmãs, Deus quer alcançar toda a plenitude divina. Efésios capítulo 3, versículo 17 a 19, vamos ler junto? Sim, amém. A fim de podermos compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Amém. Aqui fala assim, conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomado de toda a plenitude de Deus. Essa palavra aqui, tomada, no grego, quer dizer enchidos até. Então ficaria assim, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais enchidos até a plenitude de Deus. Ó Senhor Jesus, mas encher com que? Deus quer nos encher. De quê? De conhecimento? Não, Deus quer nos encher com Cristo. Ó Senhor Jesus, por isso, irmãos, as nossas reuniões, elas têm um alvo, ela tem um objetivo, é de nos encher, encher, encher até transbordar. Nós nos enchemos nos hinos, através de cantar os hinos, através de proclamar uns pelos outros, através da oração, através do compartilhar dos irmãos, através do ministrar da palavra. Tudo, irmãos, tem um objetivo só: nos encher, encher, encher até transbordar. Quem nessa noite aqui quer se encher de Cristo, diz amém. Aleluia! Ó Senhor Jesus! O Senhor fica alegre. Eu quero dizer para você também que está em casa, né? O Senhor fica muito alegre em saber que o seu coração está aberto para receber mais de Cristo. Ó Senhor Jesus! Louvado seja o Senhor. O que é, irmãos, a plenitude? Nós estamos vendo aqui a respeito da plenitude. O que é a plenitude? O Brasil, vamos pegar aqui o exemplo assim do Brasil. O Brasil é um país rico, não é verdade? Tem muito alimento,
né, muitos legumes, né, muitos cereais, muitas verduras, muita carne, muito peixe, aleluia, muito peixe, ó Senhor Jesus. E cada um de nós aqui, irmãos, nós somos a plenitude dos produtos brasileiros, certo? Por cada dia, almoçar, jantar, tomar café, é café da manhã, café à tarde, e se brincar até mesmo café à noite também. Ó Senhor Jesus, nós estamos aqui cheios de energia, cheios de força. Isso, irmão, não veio assim, né, de qualquer maneira. Ó Senhor Jesus, para nós termos essa energia que exala de cada um de nós, a saúde e tal, irmãos, nós precisamos de comer, comer e comer. A plenitude já é algo trabalhado em nós. Nem tudo que nós comemos realmente entra em nós. Por isso que os nutricionistas, eles defendem que nós precisamos mastigar 23 vezes. Eu já tentei fazer isso aí, é um terror. Ó Senhor Jesus, né? Aí alguém já falou 33 vezes, imagina você mastigando, haja paciência, né? Mas quanto mais nós mastigamos, mais ocorre a quebra do alimento. E é preciso ocorrer essa quebra para que esse alimento possa ser absorvido pelo nosso organismo. Ó Senhor Jesus, e Deus, né, para que nós tenhamos a plenitude de Cristo, Ele tem dado para nós a sua palavra. Ó Senhor Jesus, e a palavra, né, nós precisamos termos o hábito saudável, né, de ruminar a palavra. Ó Senhor Jesus, ruminar. Quando você ouve uma mensagem, né, pela primeira vez, talvez você não entende. Mas quando você lê a segunda, você lê a terceira, aí você começa a vida de Deus que está na palavra começa a entrar dentro de você. Essa vida que entra dentro de você, entra dentro de mim, através de invocar o nome do Senhor, através de ruminar a palavra, de ouvir, de cantar os hinos. Essa vida, irmãos, é a vida apta para edificar a casa do Senhor. Amém. Aleluia. Vamos repetir comigo? Essa é a vida apta para edificar a casa do Senhor. Louvado seja o Senhor. E para concluir, vamos ler aqui, antes de nós entrar nas porções, Evangelho de João, capítulo 6. É um versículo muito conhecido de nós, né? Desde alguns anos atrás nós lemos, desfrutando esse versículo, João 6, versículo 57, né? Mas ainda é necessário nós ler de novo. João 6, 57. Vamos ler juntos? Assim que vive e me enviou, igualmente eu vivo pelo Pai. Também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Amém. Ó Senhor Jesus. Amém. Assim como o Pai que vive me enviou. Amém. Igualmente eu vivo pelo Pai. Também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Louvado seja o Senhor. Hoje o Senhor quer nos encher, até transbordar. O alvo é nós atingirmos a plenitude de Cristo. Ó Senhor Jesus, né, para que quando a meta de Deus, irmãos, a meta de Deus é que quando as pessoas nos contatarem, elas venham, as pessoas estejam contatando a Cristo. As pessoas olhar para nós, a nossa maneira de falar, a nossa maneira de vestir, o nosso procedimento, nós possamos expressarmos a Cristo. Ó Senhor Jesus, nós não fomos chamados para expressar a nós mesmos,
Nós fomos chamados para expressar o Senhor Jesus. Louvado seja o Senhor. Amém. Por isso o Senhor tem dado para nós, né, até esse falar novo, né? Imergir na palavra. Senhor Jesus, quanto mais nos imergimos na palavra, mais de Cristo, mais de Cristo. Essa é a meta de Deus. Senhor Jesus, aleluia. Voltamos então para o livro de Efésios. Irmãos, aqui em Efésios, nós, no capítulo, logo aqui no versículo 1, nós temos uma palavra aqui muito interessante. Paulo começa esse capítulo dizendo, rogo-vos. Rogo-vos. E tem uma outra expressão, e aqui no versículo 14 do capítulo 3, ele fala assim, ó, por esta causa me imponho de joelhos diante do Pai. Então, esses versículos mostram, né, uma certa preocupação do apóstolo para com a igreja em Éfeso. A igreja em Éfeso, irmãos, não era uma igreja opositora do apóstolo, mas o apóstolo sentia, por ser uma pessoa, um homem de Deus, um prisioneiro de Cristo, alguém que vivia no Espírito, ele sentia que havia uma necessidade na igreja em Éfeso. Por isso, essas expressões, me impõe de joelho, rogo-vos, né? Aqui, se nós lermos o capítulo 1, versículo 15, nós percebemos que a igreja em Éfeso era uma igreja boa, certo? Nós podemos dizer que a igreja era uma igreja que estava, irmãos, dentro da média, certo? Fala assim, por isso, o capítulo 1, versículo 15 de Efésios, por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus, e o amor para com todos os santos, está vendo? É uma igreja boa. Irmãos, mas a média, para quem quer perseverar até o fim, a média para quem quer ser um cooperador do Senhor, é muito pouco. A vida cristã existe batalhas e mais batalhas. Quem aqui não está passando por lutas? Quem aqui que não está passando por dificuldade? E se nós estivermos na média, irmãos, nós vamos entrar em pânico quando as situações caírem. Quando as situações virem até nós, nós vamos ficar em pânico. Ó Senhor Jesus, irmãos, vamos sair da média. Hoje, nessa noite, o Senhor chama cada um de nós para que nós possamos sair da média. Vamos dizer sim para o Senhor? Amém! Ó Senhor Jesus! O que é que eu quero dizer com isso? Hebreus capítulo 2 expressa muito bem o que eu estou querendo dizer com esse negócio de média. Né? Como que pode, assim, uma igreja, né? E se nós formos vermos mais para frente, essa condição de bondade da igreja, essa condição de na média da igreja continuou. Isso mostra, assim, irmãos, que Paulo, ele estava correto na preocupação dele para com a igreja. Se nós olharmos a história da igreja em Éfeso, né, em porções mais para frente das Escrituras. Mas o que ele fala assim, ó? Por essa razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Ó Senhor Jesus, por essa razão importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos.
Eu sinto no falar, quem tem acompanhado, né, a palavra do apóstolo, né, o irmão, ele tem expressado essa preocupação, né, que nós venhamos encher mais de Cristo, emergir mais na palavra, invocar o nome do Senhor. Irmão, nós temos que, tudo isso que o Senhor deu para nós precisamos de intensificar mais. Precisamos intensificar mais o ruminar. Precisamos intensificar mais a questão de invocar o nome do Senhor. Ó Senhor Jesus, a questão da imersão na palavra, precisamos intensificar mais. Senhor Jesus, irmãos, mais e mais de Cristo. Ó Senhor Jesus. Então, quando nós lemos lá em João, nós lemos lá esse versículo 57 do capítulo 6, que lá fala assim, assim como o Pai, eu vivo pelo Pai, ele usa essa expressão, eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Essa é uma expressão muito rica, irmão. Significa, nesse versículo, que Cristo, Ele é a plenitude de Deus. A plenitude de Deus mora em Cristo. E assim como Cristo é a plenitude de Deus, Deus deseja que nós, a igreja, sejamos a plenitude de Cristo. Amém? Os irmãos dizem amém? Ó Senhor Jesus! Amém! Aleluia! Voltamos lá para Efésios capítulo 4. Ó Senhor Jesus! Amém! Depois que ele fala, eu rogo-vos, pois eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamado. Paulo, ele se apresenta aqui como prisioneiro do Senhor. Ó Senhor Jesus, amém, aleluia. Senhor Jesus, amém. Ó Senhor Jesus, mas Paulo era filho. É interessante, eu acho interessante essas expressões. Tem muito significado nessas expressões. Por que ele não se apresentou como filho de Deus? Ele falou assim, rogo-vos, pois eu, o filho de Deus. Paulo não é filho de Deus? Mas por causa de que ele usa essa expressão, prisioneiro no Senhor. Irmãos, por quê? Porque a obra do Senhor, ela é levada adiante por meio daqueles que faz a vontade do Senhor. Nem todo filho, a maioria dos filhos, dos filhos de Deus, estão preocupadas apenas com o que Deus pode lhes dar. Ah, Deus pode me curar, Deus pode me dar um bom trabalho, Deus pode isso, Deus pode aqui. É verdade? É lógico que é verdade. Ó Senhor Jesus, mas irmãos, Deus, ele precisa, né, de servos, de filhos que queiram ser servos, de filhos que desejam ser servos, né? Irmãos, se todos os filhos de Deus se sujeitasse à vontade de Deus, eu creio que Jesus já teria voltado. Por quê? Porque a igreja já teria sido edificada. Mas por causa de que essa dificuldade, há quantos anos, né, estamos nesse processo de edificação da igreja? Por quê? Porque falta filhos que desejam serem escravos, que desejam ser servos. Ó Senhor Jesus, e Deus faz esse chamamento nessa noite para cada um de nós, né? Viver governado, né? Pela vida de Deus que está no nosso espírito. Senhor Jesus, o servo, irmão, não é alguém, né? O servo não é alguém que faz a sua própria vontade.
Senhor Jesus, muitas vezes nós somos presos por outras vontades. Quantas vontades existem? Existe a nossa vontade, que não é boa, a nossa vontade, né? Não é boa. Ó Senhor Jesus, apenas a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Mas a minha vontade, ela é boa, perfeita e agradável? Não. Ó Senhor Jesus, às vezes nós somos presos em outras coisas, né, piores ainda, né, no mundo, né, mas Deus nos chama para poder sermos prisioneiros de Cristo. Quem quer ser nessa noite prisioneiro de Cristo, diz amém. Aleluia. Quem quer ter um viver no Espírito, diz amém. Um prisioneiro de Cristo, irmãos, é alguém que vive no Espírito. Ó Senhor Jesus, amém. Aleluia. Precisamos sermos alguém que vive no Espírito. Com relação a isso, Gálatas, capítulo 3. Amém? Vamos ler lá. Gálatas, capítulo 3. Senhor Jesus, amém. Senhor Jesus, amém. Desculpa, Gálatas, capítulo 5, versículo 16. O que é que diz isso? Esse versículo? Digo, porém, jamais a concupiscência da carne. Amém? Vamos ler mais forte? Digo-vos, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Muito rico essas expressões, né? Jamais. O que é jamais? Nem um centímetro, nem mesmo 1 milímetro. Irmãos, 1 milímetro que nós cedemos, né, para a carne, nós saímos do Espírito, cedemos para a carne, ela vem e leva todo o ouro, irmãos. É fácil de ter uma vida de oração, de busca. Irmão, ter uma vida de oração, ter uma vida na presença do Senhor, é como você, né, subir, né, ao alto monte. Quanta dificuldade para poder subir. Mas é fácil descer? Fácil. É fácil. Ó Senhor Jesus, irmão, num momento de distração, hora que, né, coçar o olho, né, você já está lá embaixo já, né? Você perdeu, né, meses e mais meses de vida de oração, de desfrute. Então, por isso que Paulo fala aqui, né, e jamais satisfareis as concupiscências da carne. Esse andar aqui é o andar peripatel, que é o andar diário, ou seja, na nossa casa, no nosso trabalho, andando na rua, em todos os lugares nós precisamos, né, de andar no Espírito. Senhor Jesus, e jamais satisfazer as concupiscências da carne. No versículo 25, ele já fala de um outro tipo de andar. Fala assim, ó, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Esse andar, aqui no versículo 25, já é o andar estoisquel, que é o andar como se corporativo, né? O andar no compasso, né? Seguindo regras. Um exército, ele tem ele tem a sua marcha, então nós temos que andar no compasso. Nós, por um lado, nós temos o nosso viver na nossa casa, de orar, de exercitar o Espírito. Esse viver na nossa casa, irmãos, é como se fosse a raiz. O que é que sustenta a árvore? Quando o vento vem, irmãos, quando o vento vem, quando o vendaval vem, se não tiver raiz, o que é que acontece com a árvore? Vai para o chão, né? Isso acontece com a nossa
a nossa experiência também na vida da igreja. Irmãos, nós que vivemos a vida da igreja, o Deus que nós temos, nós não precisamos de temer a nada. A nada, 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 nada. Seja a situação, irmãos, que for, nós não podemos entrar em pânico. Não podemos entrar em pânico. Nós estamos proibidos de entrar em pânico. Ó Senhor Jesus, você sabe, na situação nós temos que temer uma coisa, irmãos, né? Não orar, não buscar o Senhor. Esse é o meu maior temor, a preguiça de orar. Nós não temos, irmão, preguiça para muitas coisas, né? Quando falo de determinadas coisas, eu vou até me expor aqui, quando falo de pescaria, irmão, ó Senhor Jesus, né? Não falta isso, compra o trem ali, compra a vara ali, compra, né? Mas e para servir o Senhor, eu tenho orado ao Senhor, e eu tenho que ter esse desespero para poder servir o Senhor. Orar, criar raiz, o andar no Espírito, na nossa casa, no trabalho, esse andar individual, irmãos, ele é para o nosso viver corporativo. Isso é, sabe para quê? Para poder criarmos raiz. Certo? A vida, nós não podemos ter uma vida da igreja, só uma vida de reunião. Só oro quando nós estamos na reunião. Só leio a Bíblia quando está na reunião. Só canto os hinos quando nós estamos na reunião. Sim, nas reuniões nós pegamos fogo, nós pulamos e nós ficamos doidos aqui na reunião. Mas em casa, irmãos, em casa nós precisamos de exercitar o nosso espírito. Em casa nós precisamos de orar e ler. Nós precisamos de estar acompanhando as mensagens, todo momento, todo tempo. Irmão, não tem tempo para poder pescar, tempo para poder pecar, não. Ó Senhor Jesus, eu tenho que ter um tempo para poder ler a Bíblia, não é verdade? Eu tenho que ter um tempo para poder orar pelos irmãos. Nós vamos ver aqui no versículo 2, né? Nós temos que ter tempo, né, para receber, né, as mensagens, né, que estão sendo transmitidas pelo canal. Se você for olhar, um descuido, não tem tempo, hoje não deu tempo de ler a Bíblia. E esse negócio vai passando e tal. Então, quando o vento sopra, só de ouvir o barulho do vento, nós já deitamos. Só com barulho. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus, irmãos, esse é um item do alimento diário que nós precisamos praticar. É um item da palavra que nós precisamos praticar. O andar estoiquel é um andar que depende do andar peripatel. Certo? Nós vamos só andar no compasso do rebanho, irmãos, né? Nós vamos, né? Tá pegando fogo na reunião, né? O Espírito está fruindo, e nós estamos, quando nós chegamos na reunião já invocado, já orado, já lemos o alimento diário. Essa palavra aqui não pode, né? A não ser os visitantes, né? Essa palavra aqui para nós, irmão, não pode ser, né, a primeira vez que nós, né? Eu creio aqui que todos nós já devemos ter lido e relido o alimento diário, né? Orar e ler os versículos propostos. Essa é a palavra, irmão, a palavra profética, é a palavra que vai nos preparar para a volta do Senhor. Ó Senhor Jesus, aleluia. Voltando lá para Efésios, capítulo 4, correr lá, o tempo não espera, Senhor Jesus, aleluia. Aqui no 2 fala assim: com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor.
né? Humildade aqui, irmãos, tem uma versão que traz, né, pobres. É igual lá em Mateus capítulo 5, versículo 3, o que fala lá? Bem-aventurado os pobres de espírito, porque deles é o quê? O reino dos céus. Bem-aventurado. Quem quer ser bem-aventurado aqui, diz amém. Os irmãos estão em casa, quem quer ser bem-aventurado, fala aí, um para o outro aí. Ó Senhor Jesus, amém. Então, irmãos, o que é uma pessoa pobre em espírito? O que é uma pessoa pobre? Uma pessoa é uma pessoa esvaziada, certo? É uma pessoa, ela como, eu não tenho, pena que eu não tenho aqui uma folha de papel em branco, aqui está tudo escrito aqui, ó, mas deixa eu exemplificar isso para vocês aqui. Quando você vai escrever, se você pegar um papel desse aqui, cheio de escrita, você não vai entender nada, certo? Então, quando o Senhor fala a nós, quando nós aproximamos da palavra, irmão, nós precisamos de esvaziar. Ah, mas eu já li o elemento de A 3 vezes. Esvazia, que o Senhor vai te dar mais. O Senhor vai te dar mais, mais e mais. Ó Senhor Jesus. Isso é que é ser humilde de espírito, pobre de espírito, está sempre pronto para poder receber o que o Senhor tem para dar para nós. O Senhor não quer que nós recebemos 10%, 20%, o Senhor quer que nós recebamos 100% daquilo que Ele quer dar para nós. Amém? Ó Senhor Jesus, aqui fala aqui de suportando-vos uns aos outros em amor. Suportando-vos uns aos outros em amor. Essa palavra suportando, né, ela não tem a conotação de, tipo assim, né, não suporta aquele irmão, ele é muito apressado, aquela irmã, ela não gosta de servir com aquela irmã. Não. O sentido da palavra suportar é dar apoio. Ó Senhor Jesus, em amor. Nós sabemos, irmãos, que essa é uma palavra muito oportuna, né, que o Senhor vem falar para nós. Por quê? Porque nós sabemos que alguns irmãos têm passado, irmãos, lutas, tribulações, sabe, dificuldade, principalmente com enfermidade. Irmãos, nós precisamos de dar todo o nosso ser, dar apoio a esses irmãos. Se necessário, irmãos, né, jejuar, orar por esses irmãos com jejum e oração. Isso é suportar. Nós não podemos falar assim, não é comigo, não não podemos termos essa atitude, certo? Nós precisamos de nos dar, né, em favor dos irmãos, sabe? Tem guerra, irmãos, tem guerra. Nós temos que entender o seguinte, que tem guerra, era de um dia, sabe? É um dia só. Mas tem guerra, passa uma semana, passa 2 semanas, 3 semanas, um mês, e tem irmãos que já estão lutando aí. Irmãos, né, nós precisamos, né, dar suporte, né, para esses irmãos, né, até que a vitória seja alcançada. Com relação a esse ponto, 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 26 e 27. 1 Coríntios, capítulo 12, é um versículo muito bom que nos ajuda nessa questão de suporte. Fala assim, olha que, quão profundo aqui, de maneira que se um membro sofre, todos sofrem o quê? Com ele. E se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Ora, vós sois corpo de Cristo, e individualmente membros desse corpo.
Está vendo? É um membro. Quando nós lutamos com os irmãos, o irmão Dong falou uma palavra uma vez, quando você participa do sofrimento dos irmãos, da luta dos irmãos, né? Você não precisa de passar por aquilo. Por quê? Porque você já, junto com o irmão, já teve a experiência. Quando nós cuidamos dos irmãos, nós, na verdade, irmão, nós estamos cuidando de nós mesmos. Por quê? Porque nós somos corpo, nós somos o corpo de Cristo. E o irmão é um membro do corpo de Cristo. Ó Senhor Jesus, aleluia, louvado seja o Senhor. E Romanos, nós não vamos ler por causa do tempo, 12, 15, fala assim, que se um membro sofre, se um membro sofre, vamos ler lá, perdi aqui o versículo, Romanos capítulo 12, versículo 15, vamos ler lá que nós vamos ganhar mais. Amém. Aqui, ó, isso mesmo, aqui, eu estava confundindo os versículos, aqui, ó. Alegrai-vos com os que se alegram, e o quê? Chorai com os que choram. Ó Senhor Jesus, amém, que todos nós possamos ganhar isso, irmãos, aleluia. Aí ele vem falar aqui, ó, o 3, esforçando, isso aí em amor, né? Suportando-vos uns aos outros em amor. Ao 3, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Irmãos, essa questão da unidade do Espírito, ela é uma questão muito profunda. Muito profunda. É algo que nós precisamos ver. Certo? Que Deus possa dar para nós, né, para os irmãos que estão em casa, por todos aqueles que pelo canal, né, está nos assistindo. Isso é algo para bater joelho no chão e orar ao Senhor para que os nossos corações sejam iluminados. Essa unidade do Espírito, ela é muito mais do que estarmos juntos. Um grupo de pessoas, pode estarem juntos, mas não ser um, né? Por exemplo, depois mais tarde sobre isso nós vamos ver que a igreja de Coríntios, né, eles estavam juntos, reuniam todos no mesmo lugar, mas não eram um. Uns eram de Paulo, outro de Cefa, outro de Apolo, está vendo? Faltava a unidade do Espírito. Essa unidade do Espírito, para nós ganharmos mais, vamos ler Evangelho de João, capítulo 17, versículos 20. Evangelho de João, capítulo 17, versículo 20 até o 23. Amém. Todos acharam? Amém. Não rogo somente por esses, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido, 22, eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos, eu neles, tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amasses a mim. Isso aqui é o que nós chamamos de unidade do Espírito. A unidade do Espírito não foi algo inventado por um entusiasta, que, puxa vida, pensou lá na sua cabeçona, que bom, seria, se todos fossem um, vamos fazer isso. Não, essa, irmãos, unidade não foi inventada, por homens. Essa unidade, na verdade, nós fomos chamados para essa unidade, Essa unidade, ela já existia entre o Pai e o Filho.
Irmão, grande graça, nós fomos chamados por essa unidade, todos nós estávamos lá, né? Nós não tinha nada a ver com Deus, certo? Mas um dia a graça do Senhor nos alcançou, nós ouvimos o Evangelho e cremos, e nós fomos introduzidos nessa unidade do Pai com o Filho, certo? Nós fomos introduzidos nessa unidade. Ó Senhor Jesus, aleluia, Senhor Jesus, você está alegre porque você foi introduzido nessa unidade? Essa unidade, ela tem um padrão, não é de qualquer maneira, ela tem um padrão, nós precisamos ser um, como ele fala assim como o Pai, né, que ele fala, no 21, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, é o padrão assim, aqui ó, assim como o Pai e o Filho é um, assim também nós precisamos de sermos um. Isso é tão profundo, e tão profundo, que isso aí está expresso na ceia do Senhor. Vamos dar uma lidinha lá? 1 Coríntios capítulo 10. Vamos ler lá, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 17. Amém, Senhor Jesus, 1 Coríntios. Amém. Olha, 16, 17, ó. Porventura o cálice da bênção que abençoamos, não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos, não é a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão e um só corpo, porque todos participamos de um único pão. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, porque nós, embora muitos, somos unicamente o quê? Um pão. Um pão. Aqui fala que nós somos o quê? Um pão. O que é isso, irmão? O que é um pão? O que você precisa para poder ter um pão? Né? Tem vários grãos, né? Um nasceu na roça do João, outro nasceu na roça do Benedito, outro do Joaquim, outro da Maria, né? Roças diferentes, né? Cachos diferentes, cada um com a sua forma, com a sua, com o seu tamanho, cada um diferente um dos outros. Aí eles são colhidos. Ó Senhor Jesus, nós fomos colhidos. Nós estávamos lá no mundo e o Senhor nos escolheu através da pregação do Evangelho. E nos trouxe para a vida da igreja. Ó Senhor Jesus, assim como esses grãos, né? E ali a casca, aí eles passaram, antes do pão, passaram por vários processos de tirar a casca. Nós não estamos sendo atribulados junto? Ó Senhor, a nossa casca, vamos dizer assim, irmãos, está sendo tirada. Porque o que tem valor é o trigo, a casca não tem valor não, irmãos. Não precisa de preservar a sua casca. A casca, ela produz divisão. Por isso que o Senhor quer tirar a nossa casca. Para poder o quê? Obter a unidade do Espírito no vínculo da paz. Se a casca permanecer, não haverá unidade. Por quê? Porque todos nós, irmãos, somos diferentes. Ó Senhor Jesus, tão diferente para começar da esposa, somos diferentes dos nossos filhos, eles por sua vez são diferentes dos seus irmãos, e assim vai. Ó Senhor Jesus, mas graças ao Senhor, a casca está sendo removida. Ó Senhor Jesus, aleluia. E aí nós estamos sendo o quê? Só isso? Não, amassados. Aleluia, a massa daqui, a massa dali. E quando está sendo amassado, dói. Né? Em vez de gritar, ai, ai, é o que? Ó Senhor Jesus, aperta daqui, ó Senhor Jesus, é Jesus para cá, ó Senhor Jesus para lá. Irmãos,
E quando vai no fogo? Mais dor. Ó Senhor Jesus! E o negócio esquenta, e não tem jeito, você vira de um lado, e você vira do outro, você vê quando pipoca na panela, e pula, e tem que tampar, senão a pipoca cai do lado de fora. Ó Senhor Jesus! Até tornar, aí irmão, quando amassada e levada ao fogo, aí nós temos a unidade do Espírito, no vínculo da paz. Interessante que todos os cristãos participam da mesa e da ceia do Senhor. Mas, está vendo, irmãos, por que não vê a questão da unidade do Espírito? É uma guerra, irmãos, isso aqui, se você viu isso aí, e eu vou falar para você uma coisa eu vou te dizer, não foi carne e sangue que te revelou, mas o Pai que está no céu. Todos os irmãos, todos os cristãos, alguns choram e derramam lágrima e tal, né? E tal, mas poucas pessoas veem essa questão da unidade do Espírito. Ó Senhor Jesus. E tem mais. E é tão importante que além da ceia do Senhor, que os discípulos, né? Eles, a ceia do Senhor, inicialmente era todos os dias, né? De casa em casa, partindo o pão de casa em casa, depois, mais tarde, era o primeiro dia da semana. Que é o primeiro dia da semana? O domingo. Ó Senhor Jesus, não tem primeira-feira, mas é o domingo. Ó Senhor Jesus, né, que é para poder, né, inculcar, Deus quer inculcar isso nos seus filhos. Ó Senhor Jesus, e além disso, para poder nós, para garantir o trabalho dessa unidade, né, o desenvolvimento dessa unidade, Efésios capítulo 4, voltando lá para Efésios capítulo 4, é muita riqueza o capítulo 4, e eu quando eu olhei assim a primeira vez, né, eu não sabia que tinha tanta riqueza, e aqui fala no 11, aqui, ó, e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vista ao quê? Ao aperfeiçoamento do santo, para desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Amém. Então ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento do santo, para desempenho do seu serviço, para o quê? A edificação do corpo de Cristo. Ao 3, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Olha a plenitude de Cristo aqui de novo. Se não tiver a plenitude de Cristo, irmão, nós não chegamos à unidade da fé. Ó Senhor, e se nós não chegarmos, irmãos, né, a unidade do Espírito, nós chegamos aqui, ó, para a edificação do corpo de Cristo, né, que é a intenção de Deus. Ó Senhor Jesus. Né? Então, para que é o pastor? Qual que é a missão minha? Eu sou um pastor. Irmão, eu não posso mais ficar, né, igual galinha choca. Quem que já cuidou de galinha? Irmão, galinha é a coisa mais pirracenta que eu já vi, é galinha, a tal da galinha choca. Não tem galinha mais, ela não aceita ajuda. Você vai lá para poder dar comida, os pintinhos, e bica, e mete os pés. Ó Senhor Jesus! Né? Pensando que os irmãos é minha propriedade. Eu sou pastor, irmão, mas a minha missão não é colocar os irmãos debaixo da minha asa. Ó Senhor Jesus, não é isso que fala a palavra? E eu estou inventando alguma coisa aqui? Ó Senhor Jesus, né? Os profetas, não é fazer discípulo para si mesmo. Senhor Jesus, o evangelista, a mesma coisa. Os mestres, a mesma coisa. Qual que é o serviço de nós, pastores, mestres, evangelistas, apóstolos? Qual que é a nossa missão?
o aperfeiçoamento do santo, para desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé. Essa unidade da fé é a unidade do Espírito no vínculo da paz. Ó Senhor Jesus! Precisamos de orar ou não precisamos, irmãos? Todo pastor faz isso aqui, promover a unidade. Irmão, eu como pastor, eu tenho uma missão, promover a unidade do corpo de Cristo. Ah, são meus. Não, os irmãos, vocês irmãos, não é minha propriedade. Né? Como diz Pedro, vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, um povo de propriedade exclusiva de Deus. Se eu colocar a mão, né, eu sou disciplinado pelo Senhor. Irmãos, eu tenho que ganhar essa palavra, sabe por quê? Porque 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10, fala assim, ó, importa que todos nós coopereçamos perante o tribunal de Cristo. Se eu, irmãos, não trabalhar como escravo de Cristo, como servo de Cristo, promovendo a unidade para a edificação do corpo de Cristo, né, promover a unidade da fé, a unidade do Espírito, um dia, irmãos, eu estarei diante do tribunal de Cristo e eu terei que prestar conta diante de Deus. Ó Senhor Jesus, amém. Ó Senhor Jesus, amém. Ó Senhor Jesus, Senhor, que todos aqueles que estão nos assistindo nesse momento, todos os irmãos e irmãs, Senhor, possam ter seus olhos abertos, Senhor Jesus, para poder ganhar, Senhor, qual a esperança do seu chamamento. Ó Senhor Jesus, possamos nos render a Ti, possamos orar diante do Senhor. Ó Senhor Jesus, aqui ele fala assim, por quê? A unidade do Espírito no vinho da paz. Agora o versículo 4. Há somente um corpo, olha aqui, nós temos 7:1 aqui, ó. Há somente um corpo e um Espírito, como também fosse chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Senhor Jesus, tem alguns pontos, irmãos, né, nessa questão da unidade, que nós precisamos sermos gerais, né? Não precisamos brigar por doutrina. Ah, a irmã não quer, né, vestir calça comprida. Para que brigar por causa de calça comprida, irmão? Deixa, eu não corto o cabelo, não tem problema. Nós vamos ficar incomodando uns aos outros aqui, porque, né, não quer cortar o cabelo, a outra não quer usar calça comprida, só usa saia. O que come, né, que fala lá em Romanos, não despreza, né, o que não come. Ó Senhor Jesus, porque Deus o acolheu. Mas aqui é 7:1. Agora, os pontos que são genéricos, é isso aqui, ó. Há somente um corpo, não existe dois corpos. Né? É igual aquele hino, no universo, um só corpo há. No céu, né, na terra, a quem nós a se expressar. Ó Senhor Jesus, aleluia. Então, são 7:1 aqui, tem 7, se você for olhar, tem 7. Mas eu quero falar aqui, porque ele fala aqui de um só Deus. Um só Deus. Para eu falar aqui sobre um só Deus, irmãos, eu preciso de ler alguns versículos. Por quê? Porque no meio cristão, uma luta tremenda, né? É 3 deuses, o Pai, o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito. Não, irmãos, é um só Deus, né? É um só Deus, mas Ele se revelou através do Pai, do Filho e do Espírito, sabe para quê? Para poder alcançar eu, você, a cada um de nós. Ele alcançou, alcança e está alcançando milhões e milhões de pessoas. Por quê? Porque Ele se revelou na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito.
Ó Senhor Jesus, louvado seja o Senhor. Mas e o Filho? O Filho é Deus. Isso é uma verdade, irmãos, que Satanás quer derrubar. Quando você vai derrubar uma construção, você tem que começar através de quê? Das colunas. Você toca uma coluna aqui, toca a outra aqui, a construção desce abaixo. Então, para poder mostrar que Jesus é Deus, nós não vamos ler todos os versículos, né, que nos mostra isso. Mas Hebreus capítulo 1, versículo 6, nós temos que entender o seguinte. Só Deus é digno de adoração, não é verdade? Pois é, só Deus é digno de adoração. Então, o versículo 6 fala assim, e novamente ao introduzir o primogênito no mundo diz, e todos os anjos de Deus o quê? E todos os anjos de Deus o adorem. Ó Senhor Jesus, esse é um versículo, irmão, que nós precisamos guardar no coração. Vamos lá no Evangelho de João também, tem uns pontos. Se tem nós temos que entender o seguinte, enquanto os irmãos acham lá, deixam ir comentando aqui, né? Nós temos o livro que é a Bíblia, mas nós temos muito livro aí, irmãos, que eles contêm a Bíblia, mas uma coisa é conter a Bíblia, outra coisa é ser a Bíblia. Nós temos vários livros aí, irmão, que não é a Bíblia, e não é a palavra de Deus, eles contêm a palavra de Deus. Por exemplo, se você achar uma tradução assim, né, naquele versículo lá, e todos os anjos de Deus, por exemplo, lhe prestam homenagem. Não. O adorem. João capítulo 1, versículo 1 fala assim, ó, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Aqui no versículo 1 ele fala assim, no princípio era o verbo, né? No grego era a palavra. E o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. Parece que ele estava com ele mesmo? Isso mesmo. Você não entendeu errado, não. É isso mesmo. Aí no 14, está falando de quem esse verbo? Aí vamos ver de quem, no 14. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória como do unigênito do Pai. De quem está falando, então? Jesus. Então, aqui, ó, se você pegar uma tradução que fala assim, ó, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era um Deus, está certo? Não está certo. A tradução, né, a Bíblia, que é a Bíblia, ela fala assim, no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, com letra maiúscula. Ó Senhor Jesus, irmãos, é Deus. Jesus é digno, sim, de adoração. Ó Senhor Jesus. E com relação ao Espírito, né? Hebreus capítulo 7, eu vou citar 2 versículos aqui só com relação ao Espírito. Hebreus capítulo 7, Senhor Jesus, eu estou dizendo isso aí por quê? Porque eu tenho ouvido algumas coisas estranhas, certo? Por isso que eu estou falando isso aqui, o Espírito está nos vacinando com relação a isso aqui. Hebreus capítulo 7, capítulo 3, versículo 7 a 11, fala assim, ó. 3, fala assim, pois, como diz o Espírito Santo, então é uma pessoa. O Espírito Santo, ele fala, irmãos. Ele é, então, o quê? Uma pessoa. Amém. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação, no dia da tentação, no deserto, onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. Não vamos ler tudo, porque nós vamos, por causa do tempo, nós vamos ler o Salmo
né? Nós vamos ler o Salmo 95, versículo 6. Aqui fala assim, diz o Espírito Santo. Lá nesse Salmo 95, os irmãos, Salmo 95, vamos ler, vai dizer a mesma coisa. Versículos 6 também em diante. Fala assim, Senhor Jesus, 95, versículo 6. Amém. Senhor Jesus, amém. Um momento aqui. Senhor Jesus, amém. Desculpa, irmão, parece que é o 4:8. Espera aí, eu me perdi aqui. Deixa eu achar aqui. Colossenses. Não é esse versículo, irmão. Deixa eu ver aqui, parece que é o 68, versículo 18. Quer ver? Espera aí. Senhor Jesus, amém. Salmos 95. Eu anotei o versículo errado aqui. Mas é um versículo que fala a mesma passagem lá, mas e 68. Amém. Irmãos, não é esse versículo. Quer ver? Vou ver se eu acho aqui. Quer ver? Espera aí um pouquinho. Amém. Ó Senhor Jesus, amém. Aleluia. Aleluia. Senhor Jesus, amém. Ó Senhor Jesus. 68, 18. Não subi, não é. Amém. Senhor Jesus, amém. Amém. Vamos andar para frente aqui, mas os irmãos que estão acompanhando em casa podem procurar essa referência, essa mesma referência desse versículo, né? Mostra lá que, né, não diz o Espírito Santo, mas diz Yahvé, né? O Senhor, né? Mostrando que se você unir as duas porções, que não é difícil depois, né, nós encontrarmos na nossa casa, e os irmãos, né, com certeza que estão em casa vão achar, né, se juntar as duas porções, você vai encontrar que o Espírito Santo é Deus. Então, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. Então, Romanos, por último aqui, já terminando, Romanos capítulo 8, vamos prosseguindo, Romanos capítulo 8, né, ele fala que, Romanos capítulo 8 fala que o Pai está em nós, aliás, Efésios capítulo 4 fala que o Pai está em nós, que nós lemos lá, né? E Romanos capítulo 8 fala que o Filho está em nós e que o Espírito está em nós. Aqui fala assim, ó, versículo 9, ó, vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. Está vendo? Aqui fala que o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Agora, o versículo 10, ó. Se, porém, Cristo está em vós. Também o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Então, nós vemos, né, se nós juntar as passagens, né, de Efésios capítulo 4, né, que fala de Deus, né, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Com essa passagem, nós vamos concluir que o Pai está em nós, que o Filho está em nós, que o Espírito está em nós. Há um só Deus, né, mas
eles, para poder alcançarmos, eles se revelaram na pessoa do Pai. O Pai é aquele que nos predestinou antes da fundação do mundo. O Filho é aquele que executou o plano do Pai. Ele morreu, ressuscitou, cumpriu a redenção por nós. E tudo aquilo que o Filho executou, o Espírito aplica em nós. Nesse momento, qual que está sendo a obra do Espírito? Está sendo, o que é a obra do Espírito? É aplicar todas as riquezas de Cristo, né, a cada um de nós, para que nós sejamos edificados, para que nós possamos suportar uns aos outros, para que haja a unidade do Espírito, a igreja ser edificada e o Senhor Jesus voltar rápido. Oh, Senhor Jesus! Aleluia! Você não está alegre? O Pai habita em você, o Espírito habita em você e o Filho habita em você. Nada, irmãos e irmãs, pode nos deixar em pânico. Oh, Senhor Jesus, nós temos todo o suprimento abundante de Jesus para poder nos suprir. Tudo que nós precisamos está no Espírito e que o transmite a nós simplesmente por nós invocarmos o nome do Senhor, por nós orarmos, por nós ler a Bíblia, por nós orarmos e ler, por nós emergirmos na palavra. Tudo isso, irmãos, é dado a nós. Jesus é o Senhor. Então eu vou fazer uma oração aqui. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, Senhor, nós queremos avançar mais e mais. Senhor, nós queremos tomarmos a sua palavra, Senhor, com mais firmeza. Senhor Jesus, nós queremos te desfrutar mais. Senhor, nós queremos invocar mais o nome do Senhor. Senhor Jesus, Senhor, para que, Senhor, das suas verdades, nós, Senhor, jamais possamos nos desviar. Nós queremos estarmos de pé, Senhor, até a sua volta. Nós queremos perseverar até o fim. Ó Senhor Jesus, abençoa os irmãos que estão em casa. Abençoa todo aquele que nos vê pelo canal da igreja. Ó Senhor, os irmãos aqui presentes. Abençoa cada um de nós com a sua rica palavra. Jesus é o Senhor. Amém.